E no programa anterior, continuamos conhecendo mais sobre a Mesquita Santa Sofia, em Istambul, na Turquia. Conhecemos mais o interior do segundo prédio mais imponente de Istambul, estando atrás somente da Mesquita Azul. No programa de hoje nós vamos continuar por onde? Por Istambul, na Turquia. Vamos conhecer a Mesquita Azul, ou então Mesquita do Sultão Ahmed. É uma mesquita otomana de Istambul. E você sabe por que tem esse nome, Mesquita Azul? O Memo vai nos explicar tudo da mesquita e vai falar um pouquinho da ablução. Então, se você quiser saber, continue conosco e não saia daí. Bom dia, gente! Mais um dia começando, hein? E chegamos agora no nosso primeiro ponto. Antes de irmos para a Mesquita Azul, que não deu tempo de fazer ontem, nós vamos passar para comprar internet. Pois é, porque a gente já tem uns dias que estamos sem internet, precisamos de internet. Então vamos lá comprar. E depois então vamos para a Mesquita Azul. Temos muita história hoje para contar para vocês. Então acompanhe aí os nossos próximos programas da Rota. Bom, paramos aqui numa lojinha perto da Mesquita Azul, onde a gente precisou comprar internet e já conseguimos. Assim, é um preço em conta, até porque também estamos com um guia e ele fala turco, então... Porque aqui o que é comum muitas vezes é as pessoas darem um preço diferente por ver que você é turista. Então é muito bom você ter um amigo turco, que assim ele fala por você. E agora vamos para Mesquita Azul. E é bem comum aqui na Turquia encontrarmos várias lojinhas com souvenirs e lembrancinhas. Quem sabe para você ter um pedacinho de Istambul com você ou então oferecer a alguém. E para entrar numa mesquita é necessário respeitar as regras, e uma delas é o que vestimos. Gente, aqui na Turquia, para quem não sabe, existem algumas regras para entrarem nas mesquitas. Em qualquer mesquita que você for, é preciso os homens estarem com calças e blusa t-shirt, né? E as mulheres com lenços tapando o cabelo, principalmente aqui, a região aqui dos ombros, os braços, e também ou saia comprida ou então calças. Por exemplo, eu hoje coloquei aqui de novo o meu vestidinho mais compridinho, então agora eu vou pôr o meu lenço. Vamos ver se é assim. Deixo sempre um lado maior para poder jogar aqui e tapar os meus ombros.
E agora joga a mochila, a bolsinha assim, pumba. Tá bom? E antes de entrarmos para a Mesquita Azul, aqui fora, do lado de fora, tem várias torneiras e banquinhos como esses que nós estamos sentados. E o Memo vai nos explicar agora o que é isso. Esse é um ritual, se chama ablução em português. Ablução. Tipo, em inglês, ablution, ablução. Ou países muçulmanos podem escutar como wudu, ou aqui na Turquia, abdest. E essa é a ablução. Antes de rezarmos 5 vezes um dia, antes de cada vez, precisamos purificar nós mesmos de água, que agora gostaria de mostrar nossas ações, qual parte do corpo nós limpamos. Mas primeiro, se temos jaqueta no inverno, por exemplo, ou temos mochila, alguma coisa, as máscaras também, podemos colocar aqui que vou mostrar para vocês todos com detalhes. Então, e depois de sentar, claro que o muçulmano tem que ser limpo sempre, regularmente tem que tomar banho e sempre precisamos vestir bem, ganhamos cheiros bons, porque esse será reunião entre nós e Deus, né? Tem que estar limpo. Sim, tipo, esse será mais importante do que nossos encontros com nossos chefes de trabalho, né? Ok. Então, depois usamos banheiro ou não, dependendo, e depois, usando água, vou te dar ideia. E gastando menos água, e melhor sempre, porque água é sagrada para nós, tipo pão, né? Então, usamos nessa palavra tipo chave dentro da Mesquita Azul, vou te falar. Bismillahirrahmanirrahim, em árabe, tem esse significado e gostaria de começar com o nome de Deus. Antes de rezar, usamos nessa palavra. Antes de dirigir, antes de estudar, antes de dormir, sempre usando o nome de Deus, nós damos chance de dizer o nome de Deus de novo e vai ser boa sorte, né? Então, depois de dizer Bismillahirrahmanirrahim, usando água, vou lavar meus mãos. Mas todas as partes, com sabão ou não, eu já usei, foi para banheiro, todas as partes. Tipo, lavar durante a pandemia, todas as partes são muito bons. Todos. E depois pegamos água para a boca, para limpar a boca, os dentes, assim. Ou bem rápido. Só 3 vezes. Esse pode ser, por exemplo, ser humano, nós mentiramos também, né? Só purificar nossa boca também. Mentimos, né? Mentimos, sim. Mentimos, usamos as palavras, mas infelizmente durante nossa vida social, né? Então, esse é sobre isso. E o outro, continuamos assim. Limpamos nosso nariz, assim. E limpamos os dedos. 3 vezes. É melhor de fazer nesse no banheiro e depois aqui simbolicamente. E depois lavamos as mãos, muito bom. E pegamos água para limpar o rosto. Mas todas as partes. Eu vi que parece que você tem uma técnica de... Dependendo das pessoas. É? Eu gosto de detalhes. Ok. Gosto de detalhes.
Por exemplo, os olhos, que vemos as coisas más também, purificamos também. E depois, os braços. Tem que ser até um pouco mais do cotovelo, 4, né? Esse é o limite. E depois de direito, esquerda. E nossa cultura de Islã, nós sempre usamos direita para comer, para beber, para fazer coisas bons. No banheiro, Islã sempre sugere usar esquerda. Esse é mais higiênico, né? Nessa ideia. Mas dependendo da pessoa, se eles vão cuidar, se elas sempre usam a esquerda, tudo bem, sem problema. Então, depois tocamos para uma parte da cabeça. A regra, o 1 de 4 parte da cabeça. Pode ser daqui, pode ser daqui. Não tenho cabelo de fazer muito bom como Brad Pitt, né? E para você que chegou agora, na primeira parte do nosso programa, nós fomos até a Mesquita Azul e o Memo nos explicou e demonstrou o que é a ablução. Então continue conosco. Depois, tocando para a água, não estou gastando. E vou te mostrar usando o dedo pequeno dentro de orelha, basicamente com dedo de aliança atrás. E nessa parte, Aqui nessa parte. que nós tocamos para nessa parte antes de rezar dentro da mesquita, nós Sim, homens. sim. Depois, atrás de nossa cabeça com outros 3. E depois limpamos de novo. E última parte que só vou te dar ideia porque vamos caminhar, vamos conhecer Istambul bom. E tiramos nossos sapatos e as meias, colocamos daqui, a esquerda também. E começando na perna direita, os dedos entre dedos, até daqui. Até o tornozelo. Sim, até tornozelo, sim. E esquerda também. E depois, temos que secar, eu acho. Se não, diretamente com sandália, entramos assim, ganhamos uma cheira muito mal dentro da Chulé. mesquita, infelizmente. Infelizmente. Então, vou secar assim. Mas não fiz nesse, porque nós vemos várias vezes, né? Então, Várias pessoas fazendo com os pés, dá para vocês terem Isso. uma ideia do que é. essa é uma ideia para vocês. Depois, o rosto também. E será suficiente. Esse é nossa maquiagem natural. Então, Se fosse eu, o papel já ia sair todo de maquiagem. sim. Então, depois vou jogar nesse e nós muçulmanos, antes de cada vez de rezar, temos que fazer isso. A purificação. A purificação. Ok. E antes de tocar, vamos falar sobre os detalhes. Antes de tocar para o nosso livro sagrado, Alcorão, que ganharemos na mesquita, em português também. Temos que fazer isso antes de ler, porque é nosso livro sagrado que temos que respeitar. E sempre melhor de fazer a ablução. Se você tem pergunta, Lirane, por favor. Eu já ouvi dizer, né? Algumas pessoas já vi na internet também. Pessoas, por exemplo, havia uma menina que casou com um turco. E ela estava a dizer que estava a falar da purificação e que para os turcos, né, enfim, para os muçulmanos, depois do ato marido e mulher, ele precisava fazer essa purificação. É verdade isso? Não? É só tem que fazer antes de orar ou não?
Sim, sim. Ok. Marido e esposa, depois de dormir na mesma cama normalmente e depois de o relacionamento entre deles, quando acordamos, antes de sairmos na casa, sempre é melhor de fazer isso. Ok. Porque senão, isso vai trazer a sorte mal para nós. Ah, vocês acreditam então que traz mais Sim, sorte? sim. Outra coisa, essa é a ordem de Deus. Por exemplo, se fazemos isso, nessa ablução não é suficiente. Neste caso, temos que, depois de acordar, tomar banho que todas as partes do corpo. A água tem que tocar e fazemos um banho maravilhoso. Então, essa é a regra. Essa é a ablução do corpo, se chama. Outra dúvida. Por favor. Imagina que, por exemplo, a pessoa vem pra cá fazer a purificação e não a água. O que ela faz? Ok. Maravilhosa. Então, neste caso, se não encontramos água em nenhum país, um lugar, só fazemos a ablução da terra. Na terra? Sim. Batamos nossas mãos para a terra e fazemos assim. Mas durante a minha vida, Nunca aconteceu de nunca não ter aconteceu nesse. Ok. Então, Mas isso, se um dia acontecer, a pessoa sabe que terra. sim. Ok. Esse é outro jeito. Ok, então agora vamos pra dentro da Mesquita Azul, falarmos mais sobre a mesquita e sobre a história e sobre a religião também, né, Mel? Falamos com detalhes, como rezamos, vamos falar sobre 5 pilares do Islã, 6 condições de fé em Islã, e sobre a mesquita, sobre a história da mesquita, vemos objetos islâmicos, tipo nicho do imã, púlpito, camarote de sultão, ponto de muezzin. Vamos tirar todas essas Sim, dúvidas. E vamos quebrar alguns Sim. tabus também. Então, vamos ter muito conhecimento, muita história. Vai ser um papo bem descontraído. Certeza que você não pode perder, por isso continue aí conosco. E agora sim, vamos para o interior da Mesquita Azul. E aqui estamos dentro da Mesquita Azul. Agora estou aqui com o Memo, nosso guia. Ele vai nos explicar um pouquinho da história, algumas curiosidades também sobre a religião. Porque é importante nós sabermos e desmistificar certos pensamentos que temos em relação a esse assunto. Vamos agora aqui falar um pouquinho mais da Mesquita Azul. Memo, conta pra mim, por que é tão importante a Mesquita Azul para vocês, muçulmanos? Nós temos mais de 3.250 mesquitas aqui, Uau. só em Istambul. Só em Istambul? Só em Istambul. Por causa disso, dizemos mais de 90% dos habitantes nós somos muçulmanos. Ok, 10% não Sim, segue. o Mesquita Azul é uma mesquita como outros, mas tem fama por causa de nesses. Primeira coisa, era a maior mesquita para os otomanos, Uau. quando eles moravam daqui, que foi construída no século 17. E outra coisa, foi a primeira mesquita que ganhou 6 minaretes em cima. Uau! Sim, isso é uma peculiaridade, porque as outras mesquitas que nós vemos aqui, nenhuma tem 6 minaretes. E depois assim, agora para as pessoas não confundirem um pouco as histórias. A Santa Sofia foi construída com o objetivo de ser igreja. Portanto, naquela altura, Santa Sofia era igreja.
Isso. E Mesquita Azul foi construída com o objetivo de mesquita. Mesquita. Coisas Isso. diferentes. Portanto, o que gerou, qual foi a causa que quiseram então construir a mesquita? Por que razão ela é a mais importante, digamos? Tem essa importância para os otomanos? Ok, antes de responder nessa pergunta, só gostaria de adicionar um pouco coisas mais, tipo, Mesquita Azul é bem localizada, porque estamos ao lado de Hipódromo Antigo, que foi o centro de cidade, e outra coisa, Mesquita Azul foi uma resposta para Santa Sofia, de muçulmanos. Então, vamos seguir assim. Esse é bem engraçado. Temos uma história bem interessante, eu acho. Então, gostaria de falar sobre essa história. Então, o nome dessa mesquita, normalmente, a mesquita de Sultão Ahmed I. Sultão Ahmed. Ele era sultão número 14, porque os otomanos tinham 36 sultões durante a sua vida, que foi entre 1299 e 1923. Totalmente 624 anos dominaram nossas terras. Então, ele era um sultão, mas era califa também. E esse sultão era califa também? Califa também. Para quem não sabe, o que é califa? Califa e líder de Islã, que eles colocavam as regras de nossa vida sobre a religião. Era um rei, digamos. Tipo líder de Islã. O líder. Sim, os otomanos trouxeram nesse sistema de califato depois de conquistar parte do Egito em 1517. Uau. Começando o sultão número 9 e até o último sultão também, eles tinham poder político ou poder religioso também. Tinha os dois. Sim, eles eram tipo papá. Mesma coisa. Então, ele era bem religioso. Uma noite, ele sonhou que ele está construindo uma mesquita que fica ao outro lado de Santa Sofia. Ele sonhou? Sim, ele sonhou só. E eu acho, e nós achamos também, como vocês sabem, nas civilizações eles sempre tinham competições com eles mesmos. Sim, para ver quem tinha a obra mais bonita, Sim, maior. nossa obra maior do que vocês, nossa religião mais importante do que suas obras, mais ou menos. E depois de acordar, ele chamou o arquiteto e perguntou: eu gostaria de ter uma mesquita mas tem que ser maior do que Santa Sofia. Você pode construir? É claro que a resposta do arquiteto foi: sim, meu sultão. Sim, claro, sim. Quem vai falar não pro sultão? Sim, porque sultão é mais ou menos a mesma coisa de imperador ou rei, né? E no próximo programa, vamos continuar a conversa com o nosso guia Memo, em Istambul, na Turquia. Vamos descobrir alguns segredos da Mesquita Azul. Você sabe quais são as condições de fé no Islã? Então não perca, porque vamos entender mais sobre a cultura e religião muçulmana no próximo programa.